Você já reparou como a maioria das pessoas vivem cansadas, mas continuam exatamente no mesmo lugar? Elas reclamam da própria vida, da ansiedade, do vazio, da rotina, da sensação de que estão presas em algo que nem conseguem explicar direito. Mas aí acontece uma coisa muito curiosa. Quando aparece uma oportunidade real de mudar, a maioria recua. E não é porque falta inteligência, nem porque falta informação. É porque, no fundo, quase ninguém quer transformação. O que a maioria quer é alívio. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. O alívio faz a dor desaparecer por alguns instantes. Transformação exige atravessar a dor. Já que, em última análise, as pessoas curam a si mesmas, com ou sem a ferramenta da psicoterapia, por que tão poucas conseguem e tantas não? Já que o caminho do crescimento espiritual, embora difícil, está aberto a todos, por que tão poucos escolhem percorrê-lo? Nessa frase, o autor faz uma pergunta desconfortável. Se todos possuem a capacidade de crescer, por que tão poucos realmente crescem? Talvez porque amadurecer exige abrir mão de parte de si mesmo, exige abandonar versões antigas, hábitos antigos, desculpas antigas, crenças que já não servem mais. E a maioria das pessoas prefere sofrer de uma forma familiar do que encarar o desconhecido. Existe algo estranho na forma como a nossa mente funciona. A gente sabe que a vida é difícil, sabe disso desde criança, mas continua esperando que em algum momento tudo fique fácil. Como se um dia acordássemos motivados, disciplinados, completamente seguros do que fazer. Como se a clareza simplesmente fosse aparecer, mas esse momento nunca chega. Porque a vida não foi feita para ficar fácil, ela foi feita para exigir evolução. E quanto mais tentamos escapar desse processo, mais frágeis nos tornamos. Talvez seja por isso que hoje tanta gente vive emocionalmente esgotada. Nunca tivemos tanto conforto. E ao mesmo tempo, nunca tivemos tanta dificuldade para lidar com o desconforto. A sociedade moderna nos treinou para evitar qualquer tipo de sofrimento. Tudo é instantâneo. Dopamina instantânea, entretenimento instantâneo, prazer instantâneo, distração instantânea, mas existe um preço. Quanto menos desconforto suportamos, menos fortes nos tornamos emocionalmente. E então começamos a fugir. Fugimos através do celular, das redes sociais, da pornografia, do excesso de conteúdo, trabalho sem propósito, das compras, das festas, dos vícios silenciosos que parecem normais. Alguns de nós chegam a extremos para evitar nossos problemas e o sofrimento que eles causam, afastando-nos de tudo que é claramente bom e sensato, a fim de encontrar uma saída fácil, construindo as fantasias mais elaboradas para viver, às vezes excluindo totalmente a realidade. Tentamos contornar os problemas em vez de enfrentá-los de frente. Tentamos escapar deles em vez de sofrer com eles. E o problema da fuga é que ela funciona. Pelo menos no começo. Ela anestesia, ela distrai, ela faz você esquecer temporariamente aquilo que está doendo. Mas toda dor ignorada cresce no escuro. Aquilo que você evita hoje costuma se transformar naquilo que controla sua vida amanhã. Ansiedade, vazio, autossabotagem, depressão, sensação de estagnação. Muitas vezes o sofrimento não destrói as pessoas. O que destrói é a tentativa constante de escapar dele. Essa tendência de evitar problemas e o sofrimento emocional inerente a eles é a base principal de todas as doenças mentais humanas. Nas palavras sucintas e elegantes de Carl Jung, a neurose é sempre um substituto para o sofrimento legítimo. Mas o próprio substituto acaba se tornando mais doloroso do que o sofrimento legítimo que foi projetado para evitar. A própria neurose se torna o maior problema. Como é típico, muitos tentarão evitar essa dor e esse problema construindo camada sobre camada de neurose. Quando evitamos o sofrimento legítimo que resulta de lidar com problemas, também evitamos o crescimento que os problemas exigem de nós. É por essa razão que em doenças mentais crônicas paramos de crescer, ficamos estagnados. Essa talvez seja a frase mais importante de todo esse vídeo.
Existe um sofrimento legítimo e existe um sofrimento inútil. O sofrimento legítimo é aquele que transforma. É a dor de encarar a verdade, a dor de mudar hábitos, a dor de assumir responsabilidade, a dor de abandonar o ego, a dor da disciplina, da solidão, da reconstrução. Já o sofrimento inútil é permanecer exatamente igual. E talvez isso explique por que tantas pessoas passam anos emocionalmente presas. Porque mudar dói por um tempo, mas não mudar corrói a alma lentamente. Aquilo que machuca, ensina. Talvez a sua dor esteja tentando ensinar alguma coisa. Talvez o vazio não seja o inimigo. Talvez ele seja apenas um aviso. Um sinal de que existe alguma área da sua vida vivendo contra a sua própria natureza. Porque toda dor psicológica carrega uma mensagem escondida. Mas o mundo moderno ensinou as pessoas a silenciar os sintomas e não a entender as causas. E quanto mais você se anestesia, menos consegue ouvir a própria consciência. Existe um momento na vida em que o sofrimento se torna insuportável. E curiosamente, esse costuma ser o começo da transformação. Porque chega um ponto em que permanecer igual dói mais do que mudar. Nietzsche entendia isso profundamente. Na verdade, do fundo da minha alma, estou disposto com gratidão a toda a minha miséria e doença, porque tais coisas me deixam uma centena de portas de saída pelas quais posso escapar de maus hábitos permanentes. As pessoas enxergam o sofrimento apenas como destruição, mas às vezes ele é libertação. Algumas dores quebram ilusões, quebram dependências, quebram identidades falsas. E é só depois disso que alguém finalmente desperta. Mas existe outro inimigo silencioso: a preguiça. Não apenas a preguiça física, mas a preguiça existencial. A preguiça de pensar profundamente, de mudar, de se observar, de confrontar a própria mediocridade. A verdade é que muitas pessoas não querem evoluir. Elas querem conforto emocional enquanto continuam iguais. Querem autoestima sem esforço, resultados sem sacrifício, paz sem enfrentamento interno. Mas crescimento psicológico exige atrito. Toda evolução humana nasce do confronto entre quem você é e quem você poderia ser. E talvez seja exatamente por isso que tão poucos percorrem o caminho menos percorrido. Porque ele exige responsabilidade. Responsabilidade de verdade. Sem atalhos, sem garantias. Sem alguém segurando a sua mão. No final, ninguém pode viver sua transformação por você. Nenhum vídeo, nenhum livro, nenhum guru, nenhuma filosofia. Tudo isso pode apontar uma direção, mas ninguém pode dar os passos no seu lugar. Existe um momento em que você precisa parar de consumir mudança e começar a praticá-la. Porque conhecimento sem ação se transforma em ilusão intelectual. E talvez o verdadeiro motivo pelo qual tantas pessoas permanecem presas não seja falta de inteligência, nem falta de oportunidade, mas falta de coragem. Coragem para abandonar a identidade confortável que lentamente está destruindo suas vidas. O caminho menos percorrido nunca foi popular, mas talvez seja exatamente por isso que ele leva tão longe. Se esse vídeo fez algum sentido para você, deixa o like, porque isso ajuda ele a chegar em pessoas que talvez estejam sentindo o mesmo. E compartilhe com algum amigo que anda cansado desse mundo de aparência.